Retornando para a nossa aula de neoplasias malignas do colo. Pessoal, a neoplasia maligna do intestino grosso, ela é a principal neoplasia do trato gastrointestinal. E o principal tipo histológico é o adenocarcinoma, que tem origem em glândulas da mucosa. Quanto à epidemiologia, acaba sendo mais prevalente em países desenvolvidos, e aqui entra Estados Unidos, Canadá, menos prevalente na América Latina, na África, na Índia. O Japão tem aumentado, a incidência também vem crescendo. Eu coloquei aqui a última estimativa do INCA para a gente ver a posição de neoplasias de cólon e reto. Então, para homens, digamos assim, o número de casos novos para o ano de 2020/21 seria de 2.540 e representaria 5%. É a quarta neoplasia no homem, tá? Na mulher, o cólon e reto é o segundo tipo de neoplasia mais frequente, o terceiro tipo mais frequente. E a projeção é de 3.220 novos casos, representando 6,7% do total. Então, vocês veem que mulher é mama, colo uterino, cólon e reto, e depois pulmão. E homem, próstata, pulmão, estômago e cólon e reto, certo? Quais são os fatores de risco para o câncer do cólon? Baixa ingestão de frutas e de verdura. Por quê? Porque existe o seguinte, o bolo fecal, ele aumenta quando a gente ingere mais fibras. Quando não ingere, o bolo fecal é menor e as bactérias que existem dentro desse bolo fecal, no intestino, elas acabam tendo maior contato com a mucosa e sendo, então, um fator de risco grande. Também existe alteração da flora, que é bem importante, pelos produtos bacterianos. Os pacientes ainda entram nesse grupo, as deficiências de vitamina A, C e E, por quê? Porque eles são radicais livres, eles são removedores de radicais livres muito importantes. Gordura animal tostada, ou seja, quem come muito carboidrato, também é um fator de risco. Por quê? Porque existe nessa condição um aumento da flora anaeróbica. E, portanto, a flora anaeróbica, ela produziria mais sais biliares, e esses sais biliares seriam promotores, tá? Na verdade, a COX e as prostaglandinas 2, aqui, o que acontece nessa condição? O uso de anti-inflamatórios não esteroides, ele parece que tem, em alguns estudos, já foi visto até, que ele traria um efeito protetor, tá? Porque inibe a enzima COX, certo? E inibe, assim, a proliferação do epitélio. As doenças inflamatórias intestinais também são fatores de risco para o câncer de intestino, entrando principalmente a retocolite crônica ulcerativa. Doença de Crohn também, mas a retocolite é muito mais. A hiperinsulinemia também, porque ela aumenta um fator de crescimento de insulina, que vai aumentar um estímulo para crescimento celular. E isso faria com que entrasse como um fator de risco para o câncer de cólon. Assim como também entra história familiar, tá? É bem importante, de câncer esporádico, no caso. Câncer cólon retal hereditário não associado à polipose adenomatose familiar, também é um fator de risco. Pacientes que têm acromegalia, diabetes, que a gente já falou. Pacientes que fazem radioterapia, obeso, obesidade também, tabagismo também, não se sabe muito bem por quê. Aqui, de novo, os anti-inflamatórios não esteroides, que aumentam diminuem 40% o risco, né, em função de inibir a COX, aumentar a apoptose, certo?
existe dentro da patogênese, quer dizer, como se desenvolve a doença, existem alterações genéticas bem importantes, que até vai dividir para nós o câncer de intestino em dois grandes grupos, e existem alterações epigenéticas, que são as metilações, principalmente do P53 e do BRAF. Aqui a gente tem duas vias que vocês estão vendo, a via APC beta-catenina, que é a principal via do desenvolvimento do adenocarcinoma de cólon, que seria aquela sequência, o paciente tem um adenoma com displasia, né, e a evolução, displasia de baixo, alto grau, intramucoso e invasivo, certo? Então, 80% dos casos são desse grupo. E existe a via também, a via de instabilidade de microsatélites, que o que acontece? A gente tem perda dos genes de reparo do DNA, e com isso existem acúmulo de mutações em microsatélites, que seria aquela porção em que a gente tem que fazer o reparo do DNA. E os pacientes com essa instabilidade, eles acabam desenvolvendo mais o câncer do lado direito, certo? E geralmente eles são mucoprodutores. Então, aqui, ó, falando a respeito dessa entidade, a gente tem o carcinoma, então, coloretal não polipose, hereditário, tá? Ou seja, essa condição é uma síndrome autossômica dominante, a gente chama de síndrome de Lynch, e tem duas, né? A Lynch 1 clássica e a Lynch 2. Existe, então, a mutação desses genes de reparo do DNA, que a gente falou, tá? E não consegue, fazer o reparo dos erros na replicação do DNA. Os genes são esses aqui que vocês estão vendo, principalmente esses quatro, o MSH2, MLH1, MSH6, o PMS1, PMS2, tá? Mas principalmente esses dois, esse e esse, tá? Então, eles dão o que a gente fala de instabilidade de microsatélite, porque eles não fazem o reparo do DNA, tá? A idade é assim, os pacientes, eles têm uma idade menor do que os pacientes que têm aquela sequência adenoma, adenocarcinoma, que é a via a PC-beta-catenina, tá? E ele tem a tendência a comprometer principalmente cólon à direita. E também seco, também é direito, certo? A Lynch 1, que eu tinha falado, que é a clássica, ela acomete apenas cólon e reto. A Lynch 2, além de comprometer o intestino, existe uma associação bem forte com o câncer de ovário, de endométrio, principalmente em mulheres, próstata em homens, além da pelve renal, do delgado. E esses pacientes também podem desenvolver manchas café com leite, certo? Então, como vocês viram aqui, a gente tem duas vias principais para o desenvolvimento do adenocarcinoma, duas vias genéticas. A APC, a mutação do gene APC e da beta-catenina, e a instabilidade de microsatélites, em que se tem a mutação desses genes, que são genes que fazem o reparo do DNA, tá? Bom, macroscopicamente, como é o câncer do cólon? O câncer no cólon proximal, como ele tem uma circunferência maior, ele é maior, eles tendem a ser mais exofíticos, certo? Ou vegetantes, como a gente costuma dizer, lembrando uma couve-flor, porque eles são pardo-claros, pardo-acinzentados. E com menor frequência, eles causam obstrução, tá? O que esse intestino à direita costuma fazer é uma anemia ferropriva e um sangramento oculto nas fezes, certo? Bom, o cólon distal e o cólon esquerdo, eles tendem a ser mais infiltrantes e anulares. O que é anular? É que compromete toda a circunferência do cólon. Como ele compromete toda a circunferência, né,
e também infiltra muito, ele infiltra e causa essa estenose. Bom, o que acontece? Existe obstrução intestinal e uma chance grande do paciente fazer também uma ruptura, né? Uma laceração desse intestino, perfurar e produzir também um processo inflamatório, uma bacteremia seguida às vezes de sepse. Bom, quando a gente fala no sinal do guardanapo, significa assim, vocês têm um intestino e de repente tem uma estenose, tá? Por isso chama-se sinal do guardanapo na radiologia. Não esquecendo, à direita exofítico, menos obstrução. À esquerda, infiltrante anular, maior chance de obstrução, tá? Esse aqui, ó, é uma lesão exofítica, no intestino, e uma lesão que se projeta para a luz. Ele pode ser polipoide também, tá? Ele pode ser exofítico, ele pode ser ulcerado e infiltrante, tranquilamente, tá? Todos esses tipos. Vocês veem que ele lembra uma couve-flor estragada, né? Aqui, porque ele tem necrose, tem hemorragia, tem essas áreas pardo-claras. Bom, nesse outro intestino, o que a gente observa? Que ele tem aqui, ó, o intestino, aqui parece ter até um pólipo, ó, que lembra muito aquele pólipo hiperplásico que a gente viu. A gente tem uma certa infiltração aqui e uma área de lesão ulcerada. Aqui há uma diminuição, né, da luz intestinal. Esse outro já é lá próximo, digamos assim, ele é distal no reto e parece estar invadindo proximalmente canal anal, certo? É uma lesão vegetante também. Aqui a pele, o ânus, certo? Aqui é o canal anal e aqui o intestino, olha lá, ó, outro pólipo pequenininho, outro pólipo pequenininho. Esses pólipos têm que ser sempre amostrados também. A gente pode ter lesões, mais de uma lesão no intestino neoplásica, tá? Aqui, ó, ele é ulcerado, compromete toda a circunferência, também infiltra e ele está causando uma obstrução, porque aqui acabou dilatando. Lesão polipoide, outra lesãozinha polipoide, bem próxima da lesão neoplásica, tá? Essa aqui é a lesão, como que eu vou dizer para vocês? A gente fez uma fatia, certo? E a gente quer ver o que aqui? A luz do intestino e a parede. Aqui vocês observam que existe uma lesão, uma úlcera, uma área elevada, brancacenta, e essa lesão, ela vem comprometendo aqui, ó, ela já saiu da mucosa, ela já comprometeu camada muscular, que tá aqui, ó, certo? E ela está comprometendo os tecidos moles subserosos. Viram? É uma fatia do intestino. Numa visão mais de perto, aqui vocês estão vendo a mucosa, tá? Mucosa, camada muscular, e depois aqui ele já está se estendendo em direção. Deixa eu me entender com essa foto aqui, que está dando uma luminosidade. Em direção aos tecidos moles pericolônicos. Tá bem? Não esquecendo que essa avaliação da parede, ela é muito importante. Por quê? Porque a avaliação da profundidade é que vai nos dar o T, né, do estadiamento patológico. Por isso que a gente tem que fatiar todo o intestino, né? Ele fica todo picadinho para ver a profundidade da lesão, tá? Se ela compromete só mucosa, se ela compromete muscular somente, se ela já compromete tecidos moles pericolônicos, serosa,
tá? Se ela perfurou serosa ou não. Então, isso é muito importante. As metástases, os sítios principais são os linfonodos, né? Periviscerais, mesocólicos, periretais. O fígado é um local bastante frequente de metástase de cólon, pulmões também, osso, cérebro, mas assim, fígado e pulmões são regiões frequentes de metástase. Clinicamente, aquilo que eu disse para vocês, o cólon direito, ele tende a fazer lesões mais vegetantes e não obstruir, e ele vai causar mais anemia, tá? Às vezes sangramento oculto, fadiga, fraqueza, como toda neoplasia, isso acompanha anemia também. O cólon esquerdo, tá? Também tem anemia, também tem fraqueza, enfim, produz dor no quadrante inferior e ele causa uma alteração, às vezes, de hábito intestinal, em que as fezes elas ficam mais afiladas. Mas, assim, qualquer alteração de hábito intestinal, seja para constipação ou diarreia e alteração de volume de fezes, deve ser considerado, tá? Hepatomegalia aparece quando o paciente tem metástase, pode ser uma metástase grande, podem ser várias metástases, enfim. Os fatores prognósticos para o adenocarcinoma do cólon, eles estão aqui. É claro que metástases, sejam elas para linfonodos ou à distância, fígado e pulmão, determina um dos fatores prognósticos mais importantes. Mas a profundidade da invasão, ela é também um fator prognóstico, assim, ó, super importante. Tá? A gente tem, então, profundidade de metástases, principalmente. A graduação histológica também entra como fator prognóstico, e aqui a gente classifica o intestino como adenocarcinoma bem diferenciado, moderadamente diferenciado, pouco diferenciado ou até indiferenciado. O bem diferenciado, ele forma glândulas, tá? Muito semelhantes à glândula que deu origem. O moderadamente diferenciado, ele já começa a ter alterações, glândulas menores, intercaladas e glândulas de aspectos mais semelhantes à glândula de origem. O pouco diferenciado é mais sólido, praticamente a gente não identifica luz glandular. Existem as neoplasias mucoprodutoras, tá? Que produzem muco, produção de muco extracelular e intracelular. O adenocarcinoma mucinoso do cólon, ele é muito semelhante ao do estômago. A gente precisa ter mais de 70%, 80% de muco na nossa amostra para chamar de mucinoso. E ele não tem um prognóstico muito bom. Os limites cirúrgicos também são fatores prognósticos, claro que se tiver comprometidos, a gente sabe que a lesão vai crescer de novo. Então, assim, limite proximal, limite distal no cólon e o circunferencial é bem importante. Invasão vascular, aqui a gente tem invasão linfática, invasão de vasos sanguíneos, invasão perineural, entram como fatores prognósticos. Linfonodos intratumorais também são importantes, eles indicam um prognóstico um pouco melhor, e a gente tem que relatar se existem linfonodos e a quantidade, ele aparece assim, leve, moderado, severo, né? Ou infiltrado discreto, moderado, severo, enfim, tá? E os tipos de borda, se é infiltrativa, se não tem infiltração. Quanto à profundidade, nós temos lesões restritas à mucosa, que invadem só a lâmina própria da mucosa. Esse a gente chama de intramucoso. Alguns vão chamar de adenoma com displasia de alto grau, porque fica difícil diferenciar realmente. E como aqui não tem vaso, ele não tem potencialmente uma capacidade para disseminar. O precoce é aquele que invade até a submucosa, tá? O T2, ele vai na muscular, o T3, ele invade além da muscular.
E o T4, ou ele já rompeu serosa e invade os órgãos próximos, ou ele já invadiu lá o peritônio visceral e se estendeu para fora, tá? Então, e essa profundidade de invasão que é super importante, eu coloquei aqui o estadiamento patológico do AJCC, então, T1 limitado à submucosa, T2 a muscular própria, T3 se estende à subserosa, gordura pericólica ou periretal, o T4 perfura o peritônio visceral, o A, o B, estruturas adjacentes, N0 não tem linfonodos acometidos, N1 a gente tem acometimento de 1 a 3, só que ele é dividido em 3, vocês estão vendo. O A quando só tem um linfonodo, o 1B quando tem 2 ou 3, e o C quando tem implantes tumorais na subserosa. Então, assim, vocês podem ter um linfonodo só comprometido, ou até nenhum, mas se tiver depósito na subserosa ou no mesentério, ele passa a ser N1C, tá? O N2 tem mais de 4 linfonodos. Também é dividido em A, vai de 4 a 6, e B, 7 ou mais. O M é metástase. O 1A, tá? É metástase à distância, mas um sítio só, uma metástase para um lugar só. E 1B, tu vai ter metástases em vários sítios. Bom, aqui, ó, pessoal, este é um cólon com adeno bem diferenciado, não é tão frequente de aparecer. O tipo mais frequente é o moderadamente diferenciado, que a gente consegue identificar glândulas, outras já não têm uma luz bem distinta, e outros quase nem produzem glândulas. Aqui dá para ver que tem uma glândula aqui também, né? Ele é mais sólido, o adenocarcinoma, pouco diferenciado. Esse é o nosso adenocarcinoma que tem muco, tá? Produz muito muco. Ele tem glândulas também, mas ele tem muito muco, muito lago de muco, certo? Aqui é uma combinação, a gente vai acabar às vezes chamando de adenocarcinoma, né, moderadamente diferenciado, com áreas de produção de muco. Pode acontecer quando ele não tem mais de 70% a 80% do muco. Tá? Existem outras neoplasias. É claro que se tem tecido adiposo, a gente pode ter lipoma. Ele tem camada muscular, tem células de Carral, pode ter giste, pode ter um leiomioma, pode ter um leiomiosarcoma. Nós temos ainda o tumor carcinoide, tá? Que se origina em células neuroendócrinas, o linfoma e metástases, que podem vir de fora para dentro no intestino. No canal anal, a gente tem algumas particularidades. O canal anal, vocês sabem que é um epitélio plano, na maior parte dele, tá? Epitélio plano e, portanto, a gente pode ter, e é mais frequente, o carcinoma epidermoide. Lá no início do canal anal existem glândulas, sim, e a gente pode ter um adenocarcinoma. E eu vou falar depois na doença de Paget extramamária, tá? Que a gente vai ver direitinho o que é, tá? Que é uma extensão de um carcinoma na pele, tá? Vamos lá. Então, aqui. O carcinoma epidermoide é o mais comum do canal anal, 75% dos pacientes. Ele compromete sexta, sétima décadas, é um pouquinho mais para frente que do intestino do cólon restante. Ele tem uma associação com mulheres e homossexuais masculinos, tá? Porque ele tem uma associação grande com HPV. Normalmente ele forma uma úlcera ou uma lesão elevada e ele tem, na microscopia, ele lembra, né, o epitélio plano estratificado ou pavimentoso, certo? Que é o carcinoma epidermoide. Alguns carcinomas epidermoides, eles têm uma diferenciação basaloide
que lembra o carcinoma de células basais da pele. O prognóstico também depende, né, do nosso estadiamento e do comprometimento linfonodal. Vocês estão vendo aqui, ó, a pele, tá, lá do ânus, essa lesão imensa, ulcerada. Aqui ainda tem um pouquinho de epitélio normal de canal anal e a transição com o reto. Essa margem é bem importante no ânus, tá? Isso é um carcinoma normalmente epidermoide. Vocês estão vendo que aqui, ó, ele lembra o carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, ele não tem queratina, tá? Não tem, pra gente chamar de bem diferenciado. O adenocarcinoma, que tem origem no canal anal, que não é o adenocarcinoma do reto que invadiu o canal anal, ele se origina numa mucosa que tem ainda um padrão colônico, que eu falei para vocês, ou em glândulas do canal anal lá em cima, certo? Ou ele pode se originar numa fístula, alguma fístula neoplásica que veio para o canal anal, e aí ali ele fez um adenocarcinoma. São as três possibilidades, tá? Ou num padrão colônico, ou nas glândulas do canal anal, ou numa fístula. Aqui, por exemplo, a gente tem um adenocarcinoma com produção de muco. Esse aqui tem um padrão mais colônico do que... às vezes é impossível dizer, mas a gente acaba dando como adenocarcinoma presente no canal anal. Se não está muitas vezes ele compromete tanto o reto distal quanto o canal anal. Então, é adenocarcinoma presente no reto canal anal. Esse aqui, ele tem bastante muco. Bom, a doença de Paget extramamária significa o seguinte: o Paget descobriu lá na mama que o carcinoma in situ da mama, o intraductal, ele vinha pelo mamilo, né, e se estendia para a pele do mamilo. Então, esse é o mamário. Mas aqui a gente tem a doença de Paget extramamária, que é a disseminação de um adenocarcinoma do canal anal, tá, para pele anal. E aí vocês têm aqui na pele anal essa célula grande com citoplasma claro, que a gente chama célula de Paget, tá bem? Desde que ele não tenha nada ali, né? Mas essa é a característica principal. Tu tem a pele e tem essas células aqui grandes, com citoplasma amplo, na maior parte das vezes citoplasma claro, por extensão de um adenocarcinoma. Bom, intestino delgado, o intestino delgado, ele também tem as mesmas lesões não neoplásicas que a gente viu no intestino grosso, ou seja, ele pode ter pólipo hiperplásico, é menos frequente. Pode ter amartomatoso, aí aqui ele pode ter bastante, pode ter inflamatório e pode ter um pólipo linfóide, tá? Tem uma elevação do intestino, retira, né, uma projeção para a luz, e a gente vê que tem um folículo linfóide hiperplásico. Então, os mesmos tipos de lesão. Pode ter também lesões benignas, como os adenomas, que costumam acontecer na ampola de Vater. Pode ter leiomiomas, certo? Tem músculo liso. E pode ter tumor carcinoide, porque também tem células neuroendócrinas. Idem ao intestino grosso, tá? Maligno, pessoal, o adenocarcinoma originado no intestino delgado, ele é bem menos frequente do que o do intestino grosso. E quando tem, ele acomete mais a ampola de Vater, tá? O carcinoide maligno também pode ter o leiomiosarcoma, linfoma, tá? E metástase, inclusive o intestino delgado, comparando com o grosso, ele é uma sede bem frequente de metástase, certo? Aqui, melanoma, linfoma também tem bastante. Então, assim, ele só representa de 3 a 6% a neoplasia do delgado dos tumores do trato gastrointestinal. Pode ter
adenoma, giste, como a gente viu, lipoma, adenocarcinoma, carcinoide. Tudo muito semelhante ao intestino grosso, mas muito menos frequente. Até o que mais a gente costuma observar é metástase, tá? Inclusive, metástases do cólon ou alça colônica com disseminação por contiguidade, às vezes existe, né, alças que se aderem entre si. O giste, tá, pode ter giste. Então, é um tumor do estroma gastrointestinal, vocês sabem que tem a mutação do CEQIT, é o CEQIT ou o CD117, é um gene que codifica a tirosina quinase, e ele faz com que o ciclo celular continue funcionando, e aí se desenvolva essa lesão, mas ele é mais comum no estômago, tá? Podendo estar também no intestino delgado. Vocês estão vendo aqui o giste do intestino delgado, aqui um giste que se projetou através, ele fez, como é que eu vou dizer, uma elevação na mucosa do intestino delgado, mas ele é ainda de origem na camada muscular. Esse outro, o que aconteceu? Ele cresceu e ulcerou. Portanto, ele vem da camada muscular, da parede do intestino delgado e pode comprometer, né, tanto para cima, lá, a mucosa, quanto tecido adiposo. Tranquilo, mas ele tem origem na célula de Carral, lá na camada muscular. Aqui vocês estão vendo mucosa de intestino e essa lesão que é constituída por células as fusiformes, às vezes epitelioides, benignas. É muito importante o tamanho do giste, tá? E o grau de proliferação celular. Os linfomas gastrointestinais também comprometem o intestino delgado e são principalmente os não Hodgkin, da mesma forma. Primário no intestino delgado é raridade, 1 a 4%. E geralmente é linfoma B, T ou MALT, que é o mais frequente, certo? No delgado. Aqui vocês estão vendo o intestino delgado e o nosso linfoma na parede, ulcerando a mucosa, sempre com essa aparência branca e amolecida, tipo carne de peixe, tá? Na micro, glândulas intestinais e esse extenso infiltrado linfocitário atípico, neoplásico, na parede do intestino. O tumor carcinoide, esse é importante para intestino delgado, porque ele até é mais frequente por aqui. Vamos ver. Ele deriva das células endócrinas que produzem peptídeos. Todos os carcinoides derivam dessas células. Ele aparece mais na sexta década no intestino delgado, representa 2% do cólon e 50% do intestino delgado. A primeira localização é apendicecal, mas a localização depois mais frequente é no intestino delgado, certo? Principalmente aqui no ilho. E aqui ele tem uma tendência maior a ser mais agressivo, tá? E também reto pode ter um tumor carcinoide. Então, mais frequentemente no delgado, ele pode ser maligno e pode produzir metástase. Muito bem, como é que ele aparece na macro? Ele tem uma aparência polipoide, pardo-amarelada, às vezes esbranquiçados, e a gente tem que pensar em tumor carcinoide nessa situação, tá? Aqui está o ilho, certo? É uma fatia do ilho. E vocês estão vendo, ele fica geralmente localizado na submucosa, tá? Enquanto o giste é mais na parede, porque ele tem origem no músculo, o carcinoide é mais submucoso, porque as glândulas neuroendócrinas estão por aqui. Então, aqui vocês estão vendo essa lesão nodular, amarelada, que é um giste. Todo tumor carcinoide, esse aqui está amarelo, ó, e ele tem áreas de hemorragia e necrose. Todos são constituídos por essas células redondas, pequenininhas, a gente diz que são monótonas, às vezes a gente chama de células azuis, e
e que tem essa cromatina em sal e pimenta, ele fica todo salpicadinho, tá? No núcleo aqui. Tem ele é organoide, em outras palavras, forma essas ilhas aqui com esse tipo de célula, certo? E aí, pessoal, a gente chega ao fim da aula. Então, eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar e depois nós vamos ter, então, a aula prática, certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.